Boa noite a quem está aí. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje é uma ocasião especial, porque eu tive o prazer de conhecer a Eliane através de uma conhecida em comum, que é a Nelma. E a Eliane passou por uma experiência da chamada EQM, né? A experiência quase morte, que ela vai, evidentemente, explicar muito melhor para vocês. E eu acho que é uma médium fascinante conversar com ela. Ela tem uma mediunidade excepcional e eu acho que hoje vai ser uma noite muito especial para todos nós. Eliane. Boa noite a todos. É contigo aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Eliane, eu sou aqui do Rio Grande do Sul. Acredito que tem alguns conterrâneos aí meu. E hoje eu vim relatar o processo que aconteceu comigo em 2017. Eu tive uma EQM, uma sepse. Fui levada para o hospital em Tubarão. Meu marido recebeu uma proposta de ficar 1 ano em Santa Catarina. E aí nós fomos. E aí lá eu fui levada por um sobrinho meu para o hospital. Eu passei a noite toda delirando, com muita febre, uma crise renal horrível, muita dor. E quando eu cheguei no hospital, eu achei que eu estava na sala de emergência, para atendimento não, mas eu já fui direto para a UTI. E aí eu vi aquele movimento dos médicos, das pessoas em roda de mim, e quando eu me dou por conta, eu já estou fora do corpo. Eu não vi túnel, eu não vi luz. Não, foi muito rápido. Como se fosse uma projeção, assim, foi muito rápido. E aí eu no canto da sala, comecei a ver os procedimentos dos médicos, das enfermeiras. E aí ali eu entrei em coma. Eu fiquei mais de 20 dias em coma. Eu tenho uma dificuldade com datas, assim. E aí começou o processo de me reconectar comigo mesmo, me achar, me descobrir, entender qual era, o porquê que eu estava ali, qual era esse processo que estava acontecendo comigo, sim. Ninguém passa por uma EQM e volta a mesma pessoa, não existe, não tem condição. Agora, o que tu vai fazer após tua EQM, o que tu vai fazer com toda essa informação, com tudo isso que se abre para ti, com todos esses recados do astral, de seres, de mentores de luz. Na minha EQM, o tempo todo eu estive no canto do quarto, velando meu corpo. E ali eu escutava mentalmente o que os médicos pensavam, eu escutava o que as enfermeiras pensavam, eu via todo aquele processo, eu estava só nas máquinas. Eu escutei quando o médico se apresentou, disse o nome dele, falou com o meu esposo, falou com o meu irmão mais velho e disse que o que a medicina podia fazer estava fazendo e que era para rezar, orar. Eles mudaram 3 vezes todo o medicamento, porque o rim foi parando, o pulmão foi parando, os órgãos vão parando, né, naturalmente. Quando eu saí do hospital, estava com 43 quilos. E ali, vendo aquele corpo, aquela matéria, e entendendo todo o processo de dor que eu estava passando, eu fui levada para o astral, fui subindo, subindo, subindo. Não tinha, o hospital não tinha paredes, não tinha divisórias. Eu vi quando a minha cunhada trouxe a minha mãe, até próximo, assim, para falar com o médico. Minha mãe retornou, voltando para o carro. Eu vi o meu irmão entrando no carro, meu esposo indo embora, chegando na casa deles, mas eu estava no alto. Eu escutava os médicos, via o que eles faziam no meu corpo físico. E aí eu fui subindo, 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 subindo. E aí eu já não estava mais em Santa Catarina, em Tubarão, naquele hospital. Eu me encontrei
em São Leopoldo, que é no Rio Grande do Sul, aqui tem uma igreja que é muito famosa, que eles fazem uma peregrinação chamada Padre Hells. Eu nunca fui nessa igreja, eu não era devota. Eu era uma pessoa muito materialista, eu acreditava que contava o dinheiro que tu tinha, o carro que tu tinha, a casa que tu tinha. Então, quando eu chego na porta dessa igreja, que existe, ela existe aqui no plano físico, e aí eu me aproximo e eu vejo 2 anjos, corpo masculino, enormes, eu tentava ver o rosto daqueles anjos, mas eu não conseguia por causa das asas. Quando as asas batiam, se movimentavam, parecia assim um CD quando tu coloca na luz, e aí uma voz dentro daquele ambiente me disse assim, que eu deveria retornar e que não era a minha hora. E aí eu pergunto assim para aquela voz, retornar por onde? Quando eu me viro, o ser me disse assim, volte pelo caminho das lamparinas. E aí ali tinha as lamparinas, como as lamparinas dos filmes japoneses, né? E do alto, quando eu estava naquele processo, eu olhei para baixo e via caminhos de formiga. Hoje eu entendo porque o caminho de formiga, o que significa as lamparinas. Mas quando tu está em coma, tu não entende, é diferente, as informações chegam diferente. E ali no hospital, naquele processo, sempre tinha um gato em cima do meu corpo, que de vez em quando aquele gato subia, fazia como um gato faz assim, e deitava no meu peito, às vezes ele deitava na minha cabeça, às vezes ele deitava na minha barriga, às vezes ele deitava nos meus pés. Esse gato ficou o tempo todo ali. E ali se aproximou de mim uma menina. Eu sentia um ser do meu lado, mas eu não via esse ser. O tempo todo eu estava acompanhada, assim. E essa menina, e esse ser me disse que aquela menina foi uma reencarnação minha, que eu desencarnei com 9 anos. Aí depois veio uma outra menina, e ele também falou que foi uma reencarnação minha, e que eu desencarnei cedo também, eu desencarnei crianças. Ali ele estava me mostrando as minhas reencarnações, coisas que eu não acreditava, por isso também, né? E aí o terceiro que veio, que se aproximou, foi um senhor, e aí ele falou que era um português, que também foi uma reencarnação minha, só que daí eu completei todo o ciclo reencarnatório. E aí ali, desculpa, ali eu fiquei naquele processo de escutar, um rapaz veio me dar banho, né, aqueles banhos hospitalar, e ele pensou, ele não verbalizou. Coitada, tão nova, está morrendo. Depois veio uma outra menina também, vinha colocar medicamento, é tudo sonda. Eu não tinha um lugar que eu não tinha sondas, estava toda monitorada. Eu fiquei num quarto separado por causa da contaminação. Eu peguei uma bactéria no hospital, eu lutei muito, muito para retornar. Mas todo aquele medo e aquela ignorância que eu tinha em relação à morte, porque era uma ignorância que eu achava assim, morreu, acabou, eu não quero morrer, eu tenho medo da morte. Ali, se aquela voz que estava atrás daquela porta dissesse assim para mim, tu pode escolher, eu escolheria não retornar. Eu amo meus filhos, eu amo meu esposo, mas eu não retornaria. Porque morrer é a melhor coisa que existe. É uma paz e a gente tem certeza de que do lado de lá a vida continua. Eu digo que é como se fosse um jogo de videogame. Vai trocando a fase. E aí ali eu fiquei com aquele ser dentro do quarto, velando o meu corpo. Quando só meu esposo podia entrar, ele tinha que se paramentar todo. Eu conseguia ler as receitas dos médicos, o que eles estavam botando no meu prontuário, quanto tempo eles me davam, porque foi parando tudo. Aí, a última coisa que eles tentaram, porque eu já não começou a arrebentar as veias, né?
e aquele processo doloroso do corpo físico, e aí eles iam fazer uma traqueotomia em mim. Naquele dia, ia trocar o plantão, e o médico que chegou e se apresentou para o meu esposo, e eu escutei em projeção, hoje eu sei que é projeção, né? Ele disse que o nome dele era Péricles. E eu nunca esqueci, porque na hora, quando ele disse o nome, o médico se apresentou, eu associei o nome dele a um cantor Péricles. Eu nunca escutei esse cantor, mas não sei por que me veio isso. Mas eu sabia que esse cantor existia. E aí, fizeram uma reunião de urgência com meu esposo, com meu irmão mais velho. E aí ali explicaram o que estava acontecendo, que o organismo não estava respondendo, que não tinha mais o que fazer, que eu ia entrar. Eu estava só sofrendo, no estado de sofrimento. Perguntaram para o meu esposo qual era a nossa religião, se eu era doadora, tudo isso. Eu tudo assistindo. Tu escuta tudo, claramente. Tu entende a intenção da pessoa. Tu escuta a intenção da pessoa quando ela olha para o teu corpo físico ali. Se ela está com dó, se ela está com nojo, se ela está com raiva. Conforme vai trocando os plantão no hospital, né? Quando trocava e chegava, eu sentia e sabia e entendia como aquela pessoa estava assumindo o plantão dela, se ela vinha triste, se ela vinha com medo, se ela estava braba. E aí ali eles resolveram que iam fazer uma traqueotomia em mim. Só que como eu estava muito fraca, muito, eles resolveram que não, porque o coração também estava já, né? Entrando em falência. E aí ali nesse hospital, o que eles descobriram? Que eu nasci com uma má formação renal, eu tenho só o rim esquerdo. Hoje eu sei disso, eu me cuido, né? Eu tenho que cuidar da minha alimentação, que também foi normal, a troca também. Não posso comer coisas cítricas, tenho todo cuidado para mim não entrar na hemodiálise, né? E aí, incrivelmente, meu esposo volta para casa naquele dia e tem um sonho comigo, que viu eu flutuando e chegando em casa. Isso ele me diz depois, né? E ali ele entendeu que eu voltaria, sim, que eu precisava mais de um tempo, mas que eu ia reagir. Naquele momento, eles trocaram todo o meu medicamento. Uma semana depois começou a dar resultado. Mas quando eu volto, eu não consigo falar, eu perdi a fala, eu tive que aprender a falar, eu tive que aprender a caminhar. Eu usava sonda. Foi um processo longo de reabilitação, sim. E aí a gente fica mais uns 2 meses em Santa Catarina, e aí nós retornamos para o Rio Grande do Sul. E aí eu entro de cabeça no espiritismo. Meu esposo começa a buscar água fluidificada para mim. Hoje eu me considero kardecista. Eu sigo a linha de Kardec, né? Eu faço parte de uma casa aqui em São Leopoldo, que é Boa Nova, eu acho que alguém já ouviu falar, que é uma casa espírita. E aí ali eu comecei a entrar no espiritismo, a entender todo aquele processo que aconteceu comigo, a não entender que aquilo foi um sofrimento, a entender o que aconteceu comigo, o porquê, quem causou tudo aquilo fui eu, sim. A gente tem que ter a responsabilidade do que a gente fala, a gente tem que ter a responsabilidade com o verbo, e muitas vezes dentro de casa, as minhas palavras eram ásperas. Eu era uma pessoa que eu colocava medo nos meus filhos, né? Eu era uma pessoa de muita dificuldade de comunicação. Tudo que eu começava, eu não terminava. Tratamentos que eu começava, eu não terminava. Eu marcava médico, eu marcava exame, eu marcava aí, meu esposo me levava. Então, quem causou isso para mim fui eu. A escolha foi minha. A gente sempre tem direito à escolha. E a gente tem que ser responsável por o que a gente faz, sim. E aí eu retorno, fiz 3 anos de D1, né? D1, D2 e D3, desenvolvimento. E aí me aprofundo na literatura kardecista. Aí começa informação, mais informação, mais informação. E aí, quando a gente retornou, nós tínhamos alugado a nossa casa, tinha feito um contrato de 3 anos,
E aí nós ficamos numa casa doada. E aí a nossa casa desocupou e a gente ia se mudar para essa casa aqui que a gente mora. E aí eu tirei todas as cortinas da casa que eu estava, a gente estava com os móveis tudo desmontado, eu e meu esposo, colchão na sala. Eu não acordei, eu sei que eu fui desperta. Eu senti meu esposo se mexer no colchão e sentar. E com a claridade da rua, eu via, né, a silhueta dele. E ele conversava, era um diálogo que ele tinha com alguém que estava na frente dele, e ele falava em outro idioma, que não existe aqui na Terra. Não existe. Era uma frequência diferente, metalizada, esse idioma. Se eu puder, assim, associar alguma coisa, parece quando tu fala dentro de um cano de alumínio, assim, que fica meio metalizado, assim, a frequência das palavras. Ele voltou a deitar, eu fui no banheiro. Quando eu chego no banheiro, eu escuto, eu dizia um barulho, mas eu sei que é uma frequência também. E essa frequência me chama atenção, eu abro a porta de casa, eu dou 2 passos, quando eu olho para cima tem uma nave materializada em cima da minha casa, que tomava conta de mais umas 4, 5 casas, assim, terrenos, porque o terreno da minha casa são 2, do lado era a empresa do meu esposo e do lado a minha casa. Então eu não conseguia ver o final, assim, eu sabia que ela estava ali. Eu fiquei imóvel. Eu podia escutar meu coração, podia escutar meus órgãos. E ali eu fiquei olhando para aquela nave. E aí daqui a pouco eu me lembro, meus filhos. Eu volto para dentro de casa, dou 2 voltas na chave de casa e vou no quarto dos meus filhos, e lá do quarto dos meus filhos, da janela, eu ainda escutava aquela frequência. Humano, né? O que adiantava dar 2 voltas na chave? Se eles quisessem entrar, o que eles fizeram? Eles estavam ali gentilmente se apresentando, né? Hoje eu sei disso. Para não assustar, talvez, né? E aí, dali 15 dias, eu tenho o primeiro sonho, primeira projeção, eu não sabia que era sonho, eu dizia que era sonho lúcido. Eu tenho a primeira projeção que eu me encontro dentro de uma nave, que é esta nave que estava em cima da minha casa, assim, e ali eles me explicam qual é o processo que estava acontecendo, por que eu estava ali, eu, meu esposo. E eu sou uma pessoa de observar muito, eu sempre fui, desde pequena, e aí eu observo assim, e eu vejo que não tem botão, não tem nada. Eu penso, ué, isso aqui não tem botão, como é que... E aí um ser se aproxima de mim e diz que é tudo mental. Aí tem um ser na minha frente, um ser do lado do meu esposo, e um mais assim, afastado. Eu não conseguia enxergar muito bem, assim, fixar muitos olhos neles. Dentro dessa nave tinha mais de 300 pessoas. E eu não conhecia nenhuma delas ali. Mas eu sei que eram pessoas que estão aqui agora reencarnadas. Aqui, na Terra, não sei aonde. Mas eu não conhecia. Aí o ser que está na minha frente passa um aparelho no meu corpo assim. E aí o ser que está na frente do meu esposo passa, faz o mesmo processo. Quando ele passa assim, quando ele está retornando, aquele aparelho começa a emitir uma frequência e aquelas luzes trocaram. E eu senti mentalmente, eles não verbalizaram nada, mas eu senti que aquele ser que fez aquilo se comunicou com aquele terceiro que não estava na minha frente, que estava aqui do lado, que eles eram 3, e mentalmente esse ser explicou que hierarquicamente não poderiam ter feito aquele processo no meu esposo, porque hierarquicamente ele vinha de outra hierarquia. Aí aquele ser, eles não ficaram nervosos, nada, só foi essa verbalização que eu telepaticamente eu entendi. E aí eles disseram assim, agora nós vamos todos nos unir como uma grande corrente. E aí eu senti, em projeção nos meus pés, a nave subir. Aquela, como se fosse um jato, assim. E aí dali comecei telepaticamente. E em novembro eu comecei com as canalizações, que eu não sabia também, eu não sabia que era pictografia. As coisas vêm muito natural para mim.
Eu sei que é de lá para cá, eu não tenho acesso. Eu sei disso, eu sei que isso é um preparo, hoje eu sei que isso é uma missão. Eu tenho um ser que se comunica comigo, que se apresentou desde o começo, que é Maktub. Maktub atua numa dimensão que ele já me levou 3 vezes, essa dimensão, tudo que é símbolo, geometria sagrada, runas, cartas, tudo que é símbolo vem dessa dimensão. Eu já vi nascimentos de símbolo, e o símbolo, quando nasce, ele é pura energia. E aí Maktub é o ser que se materializa, se comunica comigo. Outras pessoas já viram ele, sim, pessoas totalmente diferentes. E aí ele começa a me passar o que é para ser feito, né? Eu não faço nada que não tenha autorização dele. Eu estar aqui hoje, sim, teve uma autorização dele. Hoje de tarde eu gravei um podcast, teve autorização dele. O que ele fala é multiplicar. A palavra-chave dele é multiplicar, levar para o máximo de pessoas que eu possa alcançar essa mensagem, que é a transição planetária. Mas não é uma coisa que vai acontecer daqui a... Não, isso já está acontecendo. Nesse exato momento, isso já está acontecendo. E aí ele me explicou da chegada de frotas aqui nesse planeta, que isso vai acontecer, que muitas pessoas vão entrar, vão pirar, e pessoas simplesmente vão desaparecer por causa da sua energia. Que tudo é energia, que tudo é frequência, que a gente tem que cuidar. O que a gente pensa, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos sentimentos. Gente, eu não sou dona da verdade aqui. Mas eu sou a prova viva, hoje eu posso falar isso para vocês, que muitos aqui nunca me viram, não me conhecem, que esses seres, eles têm muito amor por nós. Muito. E aí, com eles, eu estou aprendendo muito. Aí comecei, como eu já falei, os desenhos. Eu não desenho, eu nunca desenhei, eu nunca fiz curso de desenho. E aí, nessa linha do tempo dos desenhos, os desenhos foram mudando, sim. No começo eram rostos, eram mensagens, e hoje em dia eu canalizo seres de dimensões elevadas. E dentro dessas canalizações, quando é para alguém, naquele desenho, naquela canalização, naquela pictografia, quando a pessoa receber, ela vai entender a mensagem. Eu sou só um carteiro, eu sou uma estação de rádio que eu canalizo aqui, ali, lá e vou fazendo a minha missão. Eu não tenho mais aquele peso de que é verdade ou é mentira, não. O meu processo já passou disso. Isso é uma questão de tempo, do que vai acontecer e do que está para acontecer aqui com nós. E o que acontece com isso é o que eles me passam, né? Eu não cobro as canalizações. Quando eu recebo, eu envio, sim. Eu acho que isso faz parte da missão. E às vezes eu levo 2, 3 dias para concluir um desenho. Já aconteceu de eu escrever com I e o ser me dizer apaga que está errada com Y, assim. Hoje eu sei que é cerebral, que eu entro em ondas teta, que tem um relaxamento, porque antigamente eu dizia assim, eu canalizo, eu desenho, mas como que eu acesso isso, né? Como que eu acesso? Como que eu entro nessa onda, nessa frequência? Como que eu acesso esses seres telepaticamente? Como que eu saio em projeção? Tudo isso eu fui descobrindo, fui entendendo. As respostas vinham muito natural para mim também, né? A resposta sempre vem, sempre. Alguém do outro lado sempre escuta os nossos pedidos e as nossas orações, sim. Isso vocês podem ter certeza, né? Isso é um processo que já foi me pedido por eles para aumentar o tamanho do desenho, já foi me pedido por eles para trocar o papel que eu desenhava, mas também já foi me dito que o meu processo é esse, é grafite, borracha e papel,
que não é para mim pintar, que não é para mim me contaminar, que não é para mim fazer curso. Então, é natural. Às vezes é 4 horas da manhã eu estou canalizando, às vezes é 3 horas. Eu tenho uma família que me entende, que me apoia, e isso não tem preço, né? Que eu acho que isso já é meio caminho andado, né? E o processo é esse. Aí quando eu vou, quando tem alguma mensagem, que nem os seres monocromáticos, que passaram a mensagem, eu acho que faz uns 2 meses, eu sou péssima em data, e eles disseram que em breve o planeta Terra vai receber uma mensagem a nível mundial. Eu participo de um grupo, né? E aí nesse grupo eu já tinha colocado isso. Aí eu dei uma entrevista num canal, o Maktub me disse para disponibilizar o meu celular e as pessoas entrarem em contato. Aí meu filho, que me auxilia às vezes, ele fez um grupo no WhatsApp onde eu coloco as mensagens, eu coloco as canalizações. Eu acho que eu já disponibilizei para vocês a mandala de conexão com os arcturianos também, que eu recebi deles. Tem a flor de ametista também. Às vezes eu vou em projeção, recebo um símbolo, já aconteceu isso comigo. Eu retorno, desenho aquele símbolo e espero a mensagem chegar. Na véspera de Ano Novo, eu e meu esposo fomos no mercado, aqui na minha cidade. Quando eu chego para pegar um carrinho, tinha um senhor parado, escorado num carrinho. Eu pedi licença, ele pediu desculpa e disse, é que eu sofri um infarto e eu fiz uma cirurgia. E ele mostrou assim a camisa para mim, para meu esposo, ele estava ainda com curativo. E ali naquele momento, mentalmente, os arcturianos me passaram uma mensagem para ativar naquela pessoa os símbolos. Eu não saio fazendo nada com as mãos, eu não faço... Não, gente, é muito sutil. É em pensamento, às vezes. E ali, meu esposo entendeu o que estava acontecendo e eu entendi de que nada vale eu sair em projeção, eu ter contato com esses seres, eu canalizar, se eu não colocar em prática o que eu aprendo lá. De nada vale. Ali eu entendo que nem Maktub diz, né? Preste atenção aos sinais. Que eles estão aí o tempo todo. É uma questão da gente aprender a olhar o todo, não ficar limitado. Nós não precisamos de ninguém para ser guru nosso. Eliane, Oi. desculpa te interrompendo. O Fabiano deixou uma frase aqui escrita o seguinte: a hora que você quiser e precisar, você na tua explanação aí, você conversa com ele que ele joga a imagem que você precisar. Tá, eu não vi. Desculpa, Fabiano. Mas Nada, tranquilo. Não tem problema, eu vou falando natural, tá bom? Obrigada. Ok, só me avisar que eu compartilho a tela ali. Tá bom, pode colocar então. Vou mostrar quem é Maktub para as pessoas, os seres. Esse aí eu canalizei noite retrasada. Esse símbolo que tem aí, pessoal, isso aí é uma mensagem subliminar. Assim eles me passaram. Quando o Maktub me diz assim, preste atenção aos sinais, muitas pessoas que estão aqui encarnadas, despertas, quando eles colocam alguma coisa, eles colocam esse azinho aí. Vocês podem prestar atenção que vocês vão começar a entender o que quer dizer esse símbolo aí. Né? E aí, a partir do momento que eu recebi isso, tudo que eu assino, eu coloco isso sim. Porque eles me passam que é como se fosse assim, ache os seus iguais, né? Como eu achei vocês aqui, que hoje eu estou muito à vontade, falando o que acontece comigo, como é que é o processo, abertas perguntas. O que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber, a gente vai procurar a resposta junto. Eu acredito muito nisso. Eu acredito no que eu envio para o universo me devolve sim. E eu acredito sim, hoje eu entendo que essa pessoa que está aqui não é a mesma pessoa de 2017. Aquela lá desencarnou sim, e essa aqui é outro ser que tem uma missão aqui, tem uma missão sim, né? E está aí para multiplicar. Eu não guardo nada para mim. Eu não detenho nenhuma informação. Eu não tenho medo de nada.
Ontem uma pessoa mandou uma mensagem, eu vi uma entrevista tua no canal Experiência Luminosa. Tu não tem medo? Eu disse, não, eu não tenho medo. Eu não tenho medo de nada. Nada, nada, nada. Porque eu sei quem está comigo, eu sei quem me protege, para quem eu trabalho, para quem eu sirvo, qual é a minha missão. E quando a gente sabe, a gente deita no travesseirinho ali, dorme um soninho tranquilo. Medo, jamais. Então é isso aí, esse é um arcturiano. Esse ser existe, sim, já estive com ele, está em dimensões. Gente, esse aí, pode trocar. Esse ser aí aconteceu comigo já umas 3 vezes, de eu estar conversando com uma pessoa. Aconteceu comigo e aconteceu com outras pessoas que entraram em contato comigo, de outro grupo que eu participo, né, me relatando que estava num almoço conversando com a pessoa e a pessoa começa a se transformar na frente dela. Isso aí já aconteceu comigo, com esse ser aí, com arcturiano, com sirianos. Isso aí vai acontecer com várias pessoas. Eu já coloquei lá no meu grupo, lá no grupo que eu participo, eu digo meu, mas é meu, da Nelma, é nosso, eu e a Nelma estamos fazendo um trabalho aí de escuta, uma roda de escuta, e está bem legal, está tendo um retorno bem legal, as pessoas... A gente tem que ir muito devagar, claro, porque as pessoas aí, nem todo mundo está preparado para essas informações, eu entendo, vá no seu processo, no seu tempo, não tem que nada, eu sou a pessoa livre, eu não tenho amarras, eu não tenho correntes, eu não tenho cordas com nada e com ninguém. E isso me dá uma liberdade para falar desses seres que eu canalizo, para mim, que o processo é esse, é natural. Mas eu sei que é de lá para cá. Eu nunca recebi uma mensagem para mim, uma canalização para mim, não. Não é para mim, é para nós. Eles, quando falam comigo, é sempre no plural, nunca no singular. Eu acredito que muitos de vocês já viram isso aí também. Esse aí é o ser que todo mundo... muitas pessoas falaram que tem uma energia muito forte, que não entenderam muito bem, mas aí ele está em movimento, ele se apresenta assim para mim em movimento muitas vezes, né? Eles se apresentam mentalmente, gente, eles não se materializam. Ele vai me passando e eu entro em transe e vou, eu nunca sei se é uma flor, se é um rosto, se é uma estrela, o que vai sair, quando eu olho está pronto. Esse aí é um siriano. Isso aí é um encanto. Já estive em Sírios também. Semana passada passei por uma experiência no meu quarto senti a presença, mas telepaticamente tentei me comunicar, não tive o retorno. Entendi, tudo bem, tá tudo certo. E aí, há 2, 3 dias atrás, eu despertei com um felino, uma felina branca em cima de mim. E aí entrei em contato com uma pessoa e entendi a mensagem que a pessoa me passou. É que às vezes a gente tem que estar aberto a receber as coisas, né? E essa pessoa me disse que já sabia, mas que ela esperou o meu tempo. E eu acho isso incrível. Eu acho que a gente tem que esperar o tempo das pessoas, sim. A gente não tem que atropelar, a gente não tem todas as respostas, e o processo é individual. Eu agradeço, essa pessoa faz parte desse grupo, acredito que ela está aí. Agradeço muito ela. Uma pessoa muito querida, uma pessoa que está aí num trabalho incrível. E muita luz também, como todos nós. Esse aí também. Esses 3, às vezes eu recebo 3, 4, eu digo da mesma família, né? Às vezes vem 3, vem 4, às vezes vem 2. Às vezes eu canalizo 20, às vezes 15, às vezes 18, às vezes 2. Mas eu sinto antes, eu sinto a necessidade que eu tenho que sentar e aí eu começo o processo. Por isso que eu me organizei, aí eu gosto de estar, às vezes, gente, você pode me mandar mensagem de madrugada, certamente estou acordada. Esse aí uma pessoa também já viu, já esteve com esse ser. Arthur. Esse é uma da família, né? Esse é um blue,
Blue Aves. Esse aí é muito forte também, de muita luz. Ele é azul, azul, é um azul índigo. Eu vejo ele, né, quando eu vi. Esse aí é Maktub. Esse é Maktub. Esse é o ser aí que eu me comunico. Esse aí é os monocromáticos, é os que enviaram a mensagem para o planeta Terra, que em breve o planeta Terra vai receber uma mensagem a nível mundial. Já me perguntaram, essa mensagem... Não, essa mensagem, nós que estamos aqui, vamos escutar. Vamos estar aqui, vamos participar desse processo aí, desse evento. Chega de mentira, né, gente? Chega de nos esconder as coisas. Esse é um pleiadiano também. Isso aí sou eu e Maktub, ali a camiseta nossa. E aí, assim, pessoal, eu tenho quase que estou chegando a 500 canalizações, desenhos, fora os que eu já enviei para as pessoas. Quando é para alguém, eu envio, né? Também acontece assim, eu canalizei um comandante para uma pessoa, e aí eu canalizei para uma outra menina que não era minha amiga, era amiga de uma conhecida minha. E quando é para a pessoa, eles falam o nome da pessoa. Ó, por exemplo, é para Eliane, é para Eliane, é para Eliane, é para Eliane. É assim o processo. E aí, naquela canalização, o ser usava uma medalha. E aí, quando essa menina recebeu essa canalização, ela me ligou por vídeo. E aí, a gente está conversando, ela se emocionou muito, e aí ela puxou de dentro da blusa dela, assim, ela me mostrou, né? Que aquela medalha ela tinha recebido, como ela é de origem oriental, ela era a neta mais velha, ela recebeu da avó dela. Então, tudo isso não tem como eu ter acesso, né? E nem teria porquê, né? Porque demanda tempo, demanda concentração, sim. Eu não ganho um centavo com isso não é minha profissão, isso é minha missão, e tá tudo certo, eu faço com muito amor, eu tenho muito respeito por esses seres. Eu sei que eles estão aí para nos auxiliar, sim. Tá? Agora, já tive contato também com os como é que é o nome dos pequeninos? Os Greys. Aí é outra conversa, né? Quando eles estiveram na minha casa, eu estava em projeção, eles me viram em projeção, eles estiveram ali para me mostrar o que eles iam fazer com meu esposo e comigo. E eles eram 3 Greys, e eles fazem olhando para ti, no teu olho, eles não escondem nada. Nada, nada, nada. É como se fosse, sim, uma criança fazendo um desaforo, né? Eles vêm, eles fazem, sim, eles te mostram, eles não escondem. E o processo que eles fizeram no meu esposo dormindo, eu em projeção tentava mexer a mão do meu esposo, mas não conseguia, e em projeção eles me hipnotizaram, sim, e o meu esposo também. Eu gosto muito de cristais, de pedras. Uma época, minhas pedras começaram todas a manchar. Tinha muitas pedras grandes aqui perto da minha casa. Não é muito perto, um pouco longe, mas digo aqui no Rio Grande do Sul, tem um lugar que se chama Ametista. E eu e meu esposo fomos lá, uma vez compramos várias pedras. Ele me deu uma pedra de aniversário. E elas começaram a manchar e muitas a trincar. Aí agora gente, eu vou falando. Vocês quiserem perguntar, estou aí para conversar com vocês. Posso abrir meu microfone para geral? Pode, fica à vontade. Está aberto, pessoal. Levante a mãozinha e aí eu vou chamando na medida que... Suzana, primeira. Oi, Eliane. Oi, boa noite. Boa noite. Você falou que você foi hipnotizada, né? Sim. Você tem recordação qual o propósito de eles terem te hipnotizado e ao teu esposo? Os Greys? Isso. Na véspera que aconteceu isso, eu e meu esposo, a gente estava conversando sobre uns assuntos sobre eles mesmo, né? A gente entrou no assunto, a gente olhou alguns vídeos,
E na noite, antes da chegada deles, eu escutei como se a porta tivesse sido assim um estouro. E eu olho, eu tô naquela fase assim do sono, eu olho para a porta, eu vejo aquela luz entrar, e aí eu já saio em projeção. Eu saio muito rápido em projeção. Eu não tenho, eu nunca fiz curso disso, é muito natural para mim. E aí ali eles mentalmente eles me falaram o que eles estavam fazendo ali e o porquê que eles vieram para mostrar, para a gente não passar adiante a desinformação, entendeu? Para a gente não virar papagaio, fazer mais do mesmo e entender o processo deles. Eu tenho uma marca nas minhas costas e isso eu nasci com isso. Né? Até então, minha mãe contava uma história para mim. Quando eu tive um contato com os primeiros seres lá na nave, depois eu fui levada outras vezes, depois já tive com eles, depois já me passaram mensagens, e eles me disseram que aquela mãe... Depois eu posso até tirar uma foto e botar no grupo, eu peço para o meu filho tirar uma foto. Eu acho que no canal do Carlos, Afinal que Somos Nós, ele mostrou lá. E eu tenho uma mancha enorme que toma conta de todas as minhas costas. Ela toma conta, ela é enorme. E ali eles me falaram que aquilo ali era da onde eu vinha. Só que eu nunca perguntei, eu nunca tive curiosidade. A minha curiosidade, qual é a família estelar, da onde eu venho, porque... Não. E isso eu descobri essa semana, né? Foi me falado essa semana. E quando eu estive nesse lugar, lá eu vi, sim, aí volta, né? A gente começa a linkar as coisas, e aí eu entendi que lá onde eu estive é o mapa realmente que eu tenho nas minhas costas. Depois eu posso tirar uma foto, posso mostrar para vocês. Quem quer fazer a Só próxima podem pergunta? perguntar. O microfone está aberto. Só abrir e falar. Vai lá, Sana. Não, já que ninguém está perguntando, eu vou aproveitar, né? Manda bala. Ô, Eliane, como que é para você? Eu sei que para você deve ser bem gratificante, mas assim, como você colocou, você não tem medo de nada, né? Você não sofre ataques assim espirituais? Não acontece isso com você? Não. Aconteceu há uns 3 meses atrás, isso foi noticiado na televisão. Isso é um assunto bem pessoal, mas eu vou abrir para vocês. A neta do meu irmão botou fogo na casa com os avós, isso saiu no jornal. É uma menina de 13 anos. E em projeção, eu e meu esposo estivemos dentro da casa do meu irmão, depois de um certo tempo, depois de passar tudo aquilo, aquele tumulto. Porque, gente, é muito difícil. Sabe o que é mais difícil nisso tudo? É a gente ver o sofrimento das pessoas e a gente pode ir até um certo ponto, né? A gente faz a nossa parte, a outra parte quem tem que fazer é o lado de lá. Mas por crenças limitantes e assuntos, eu não tive abertura para falar com meu irmão sobre isso, meu irmão mais velho, que eu amo ele. Eu sou a única filha mulher de 6 homens. E aí, em projeção, eu fui levada dentro da casa do meu irmão, eu e meu esposo, porque eu e meu esposo fizemos um trabalho, sim, meu esposo é de outra linha, meu esposo faz um trabalho lindo de cura, mas eu não participo do trabalho dele, a gente somos 2 trabalhadores da luz, mas nós temos trabalhos totalmente diferentes, e respeito muito a doutrina dele, respeito muito o trabalho dele. E aí, em projeção, eu chego dentro da casa do meu irmão, e eles estão em círculo, tá meu irmão, minha cunhada, as 2 filhas e a neta, e de dentro da boca dessa menina de 13 anos sai um ser. E aí eu acoplo nas costas do meu esposo, e esse ser sai. Sabe aquele filme Alien? Tipo aquele filme Alien. Aquele ser sai correndo atrás de nós, no astral, e nós... Desculpa. E a gente correndo. Quando eu chego na esquina da minha casa, tem um cruzeiro muito antigo, eu saldo Exu, e Exu vem
e recolhe aquele ser. Só que isso eu não posso falar para o meu irmão, né? Por causa da crença da esposa dele, mas eu sei. Eu sei que esse trabalho foi feito, sim, eu sei o que aconteceu, eu sei quem eram aqueles seres ali, né? Mas, claro, eu fui com uma autorização, né? Eu não invado o espaço de ninguém, eu não acesso o espaço de ninguém. Eu acredito que ninguém faça isso em sã consciência sem ter uma autorização, sem ter uma egrégora de luz, sim, um mentor de luz. Eu trabalho com o Arcanjo Miguel, com o Saint Germain, sim. Já tive prova disso, já vi processos profundos de Saint Germain, quando ele abre um portal e aí eu vejo as pessoas chegando e ali as pessoas transmutando naquela luz violeta e ele fazendo o processo, sim. Não são pessoas da minha família, mas são pessoas que eu tenho contatos de outro grupo. E aí eu vou para uma experiência de 3 dias em São Paulo, e aí nessa experiência eu entro em transe e eu não me lembro de nada que aconteceu. E há mais de 20 pessoas nesse espaço, sim, e as pessoas depois vêm me falando, vêm me pensando o que foi mostrado nesse espaço, o que esse espaço significa, sim, ou como que esse espaço foi preparado, e aí entra o ego das pessoas, né? Depois que tudo isso acontece, que tudo isso é permitido, o grupo se desfaz, por causa do ego. E aí eu penso assim, né? Escolha de cada um. A minha parte eu fiz, e aí eu tenho fotos de Maktub materializado nesse lugar também, tenho foto de naves que foram vistas, foi tirado sim, Maktub está no astral, mas está materializado. E aí ali a gente faz trabalho de cura, faz trabalho... Não só eu, né, gente? A gente era 20 pessoas, mais de 20 pessoas. E ali a gente fica 3 dias, temos resposta, sim, entendemos o que é aquele trabalho, o que significa aquele grupo, mas mesmo assim o ego das pessoas não permitiu que fosse para frente. Por quê, gente? Porque o meu processo e o processo de vocês, de qualquer um, é diferente. E aí entra aquela questão do médium milindre, né? O médium pavão, a pessoa que gosta de dizer que faz, acontece, que vai, que isso, que aquilo. E aí eu sofro um ataque dessa pessoa, desse grupo, por pura inveja. E aí essa pessoa eu faço uma técnica da pirâmide, que eu gosto muito, e aí eu geralmente faço no banho, mas não consegui naquele dia, devido essa pessoa me expôs na internet, né? Ela printou uma conversa minha, particular, que tinha acontecido no grupo, mas que a gente resolveu, né? Eu fui vítima nesse grupo de violência, assim, de um homem, né? As pessoas certas souberam, a gente resolveu. A violência não é só física, né, gente? Violência verbal. E aí eu fui nas pessoas certas, a gente sentou e conversou, e essa pessoa printou essa conversa e colocou no grupo. E esse grupo estava crescendo, esse grupo estava entrando gente. Naquela segunda-feira não consegui, na reunião me deu uma enxaqueca horrível, mas hoje eu sei por quê, né? Na terça-feira a pessoa expõe isso, essa pessoa foi atendida, essa pessoa recebeu uma canalização, essa pessoa eu ajudei sim, com uma questão de vício na família, essa pessoa foi amparada por mim sim, tudo que eu pude fazer eu fiz, tudo que estava no meu alcance eu fiz, e aí de noite eu vou para os fundos de casa, tento fazer uma pirâmide, tento me concentrar, porque a gente está no humano, a gente às vezes não entende esses ataques gratuitos, sim. E vindo da onde venho, vem para mim um ser de Alcione, que eu canalizei também, depois eu desenhei ele, e ele traz essa pessoa na minha frente. Essa pessoa chega na minha frente, eu faço Ho'oponopono para ela, eu abraço ela com todo o meu amor, com todo o meu carinho que eu podia naquele momento. E aí eu vejo o sentimento que ela sentia por mim, né? E aí é brabo. Porque acolher quem a gente ama é muito fácil. Meu Deus do céu.
acolher quem nos magoa, quem nos fere, quem nos agride. E isso aconteceu 14h. E à noite, esse ser traz ela em projeção, eu abraço, faço Ho'oponopono mentalmente, abraço, ela de braço cruzado estava, de braço cruzado ela ficou. E esse ser de Alcione me diz assim, me fala sobre acolhimento. E aí ele diz assim, agora deixe ir. A minha parte eu fiz, né? A dela. Eu não discuti, eu não revidei, eu não fiz nada. Quando ela fez isso para mim, nesse grupo, eu nem respondi. Eu não tive condição de responder. E olha, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar, hein? Só que hoje eu entendo por que eu me calei, né? Não, eu não me acovardei. Eu só não quis entrar naquela energia. Aquilo ali era dela, não era meu. Deixe o outro com os problemas dele, com as questões dele. Nem todo mundo vai amar a gente. Nem todo mundo vai entender. Nem todo mundo vai gostar. E tá tudo certo. Quem tem que me amar, me ama e me respeita. Quem quiser pegar na minha mão e ir junto, tô aí pro que der e vier, gente. Eu sou uma trabalhadora da luz. Eu sei de onde vem. Eu sei para onde eu quero ir. Eu sei qual é a minha missão. Eu sei o porquê de tudo isso. Claro que eu tenho informações que eu não posso passar, como todos nós, né? Nem tudo. Às vezes eu vou lá, recebo uma mensagem, não tenho autorização de falar, não falo. Assim como já em projeção, me vi fora da Terra, estava fora, muito fora. E aí, à tarde eu tinha canalizado 3 seres que eu achei muito... Quando eu canalizei, olhei, eu achei eles muito estranhos. Não me passou medo, mas achei estranho. E aí, só um minutinho. Em projeção, eu vi a nave. E lá eu via esses seres, os 3, que eu tinha canalizado, dentro daquela nave. E eu não tive autorização de me aproximar, eles não me deram autorização. E aí aquela nave enviava canhão de luz. Eu digo canhão de luz para o planeta Terra. E aí a nave fez uma volta assim, e telepaticamente, um daqueles seres que eu tinha canalizado, ele falou para mim, agora nós vamos enviar direto para o Brasil. Mas eles não me autorizaram eu me aproximar. E eu respeito, se eu não tenho autorização, eu não vou. E tá tudo certo, né? E aí, o que eu entendo com isso? É que às vezes a gente tem um olhar aqui do que é bonito, do que é feio, né? E lá não é assim. Pode ser estranho, mas olha o trabalho que aqueles seres estavam fazendo naquele momento, né? O que eles estavam me mostrando, né? Sem julgamento. Não julgue. Só faça a tua missão, teu trabalho, sem julgamento. E tá tudo certo. Aí, mês passado, eu recebi uma visita de uma consciência, acordei 13h15. Meus horários, quando eu durmo, é assim, ó, 13h15, 13h20. E aí, do lado da minha cama, tem muito papel, lápis, caneta. Porque no começo eu perdia muita coisa, porque eu pensava assim, depois eu escrevo, depois... Não lembra, não escreve, porque tu não lembra. E aí eu recebi a visita dessa consciência de madrugada que me despertou. E aí essa consciência começou que nem um mantra, a me explicar sobre a dualidade do nosso corpo. Por que a gente tem 2 olhos, 2 ouvidos, 2 braços, 2 pernas. Depois que ele falou dos órgãos externos, ele falou dos órgãos internos, 2 rins, 2 pulmões, 2 ovários, 2 testículos. E ele foi repetindo pausadamente, como um professor, e que o resultado dessa dualidade estava no nosso DNA. Ele explicava isso para mim. E eu tenho uma pessoa muito querida que é médica, de manhã eu liguei para ela e ela disse, realmente, Liane. E que o átomo está ligado também no nosso DNA. Aí eu vou em projeção, chego em projeção, numa fila de muitas pessoas, onde eu encontro 2 pessoas que eu conheço daqui, e aí elas, lá nesse lugar,
elas me mostram no braço delas, não é mais chip, não é mais implante, um holograma. Quando eu estou dentro de uma nave, que eu me vejo dentro de uma nave arcturiana, tem 3 arcturianos na minha direita, 3 arcturianos à minha esquerda. Essa nave é azul, esses seres têm tem quase 3 metros, se não mais. Eu começo uma comunicação com o ser que está aqui do meu lado, ele me explica, eu pergunto para ele o que eu estava fazendo ali. Eu tentava levantar meu corpo, claro, eu não conseguia, e eu disse para ele, está aumentando a minha frequência? Ele disse, não, nós estamos alinhando a frequência, estamos fazendo um alinhamento de frequência. E eu olho assim para o fundo da nave, assim, naquela sala azul, e eu vejo um símbolo ali. Parecia um quadro, mas não era, parecia uma porta, mas não era. E eu vou e desenho quando eu volto. E aí, na outra noite, eu vou em projeção e entendo que aquilo era um desenho de um átomo, que é o mesmo holograma que eles estavam colocando no braço das pessoas, numa fila, sim, com seres, sim. Não é uma seleção, não. Não é uma avaliação de pessoas, não. E é, sim, uma seleção energética. Isso que foi me explicado. Porque tudo depende de frequência, né? Qual a tua frequência? Por isso que eles falam muito, cuide da sua frequência, cuide da sua vibração, cuide dos seus pensamentos, cuide do seu... outra coisa, eu não como carne, eu não bebo. Isso aí foi natural para mim, fui largando também. E porque nem tem como, né? Já não, eu acho muito assim, não tem como tu ser o que tu era depois desse processo todo que aconteceu comigo, entende? Não tem mais para aonde voltar, não tem voltar, não tem ponte. É só ir à frente, só ir adiante. Né? E aí eles me falam desse holograma que está linkado um átomo ao DNA, a mensagem da dualidade. Quer dizer, o que eu quero falar? O que eu quero falar com isso? Eu quero falar que está tudo, que há um trabalho, sim, um trabalho dos arcturianos, sim, um trabalho de seres de dimensões elevadíssimas, de seres de luz, dos mentores de luz, da grande egrégora de luz, sim, Saint Germain, dos mestres ascêncios também, e que estão aí nos preparando, nos auxiliando, nos mostrando o caminho a seguir. A gente não tem que ter medo, não. Isso não é o fim, isso é trocar de fase, é isso que eu acredito, é isso que eu entendo, pelo que eles me passam, pelas mensagens que eu recebo, sim. Mas sempre nunca é uma mensagem para mim, Eliane, tua linda, maravilhosa. Não. É sempre a nível do todo, do coletivo. Entende? E o processo é esse, gente. E se vocês deixarem, eu entro à noite falando aqui, mas pode perguntar aí, tudo aberta, viu? Perguntas. Tá, olha só, nós temos uma fila aqui, o pessoal que levantou a mão, acabou desistindo, eu sei que eles querem fazer uma pergunta. O Paulo Santiago, o Nilmar, que até o Nilmar, eu vou compartilhar uma tela, um dos teus desenhos, que é sobre ele que ele quer perguntar, e o Matheus. Paulo Santiago, tu quer fazer a tua pergunta agora? Boa noite, eu ia perguntar sobre o seu esposo, você sempre está comentando, mas já respondeu, mas qual é a linha que ele faz aí? O trabalho dele? Porque vocês estão sempre juntos, né, em projeção. Sim. Uhum. Eu queria saber assim, se ele participa com você e tal. Meu esposo trabalha numa linha, ele é mestre de apometria, não é mestre, ele estuda muito, sempre estudou, sempre gostou. Ele trabalha na linha branca e agora ele trabalha com apometria. Num centro holístico, né? Tá, vamos para a pergunta do Neymar. Eu vou compartilhar a tela aqui, aí o Neymar já pode começar a ir perguntando aí.
Nilmar, está entre a gente? Ô, Fabiano, é o 5, Fabiano. Aí, esse aí. Eu vi um ser parecido com esse daí, inclusive a Inata me confirmou que a aparência é exatamente essa daí. Só que eu, tipo assim, eu não encontrei nada sobre ele, se vocês puderem dar a referência dele, quem ele é. Eu vi 2 desse aí, um menor e um maior. Esse aí é de Sirius também, né? Esses aí eu canalizei tudo junto, são tudo da mesma família, né? Pessoal, só um adendo aí para ajudar a Eliane nessas explicações dela hoje à noite. Uma coisa que eu sempre explico para vocês. Nós temos os vários reinos, né? Os mundos espaciais são 7 principais. E no caso do reino humano, que é o reino mais, digamos assim, mais complexo na escala cósmica, a quantidade de raças, de tipos, é incomensurável, pessoal. Tá? É muito difícil, ao ver um desenho desse, a não ser que a entidade chegue e diga, olha, eu sou fulano de tal sistema solar, de tal galáxia, de tal planeta, tá. Ok, tudo bem. Caso a entidade não diga especificamente, fica mais difícil. Por exemplo, numa das fotos, num dos desenhos, tem uma entidade com um olho só na testa. Normalmente, pelos estudos que eu faço, essas entidades são talvez a raça, provavelmente a mais antiga no cosmos. São os Moais. São seres muito altos, são engenheiros cósmicos, e eles são responsáveis por trabalho de mudança de planetas, mudança de satélites, trabalham dentro de galáxias, sistemas solares, entendeu? Foram eles que trouxeram a Terra para cá, para esse nosso sistema solar, entendeu? Então, são seres muito, muito, muito evoluídos e têm uma admiração. Eles são extremamente admirados por ninguém menos que o nosso querido Sananda e Astashinanda. Os dois têm um respeito muito grande por essa raça de Moás. Escreve M de Maria, O, A e H, Moás. Um S no final. Essa era uma ilustração aí para o que a Eliane está falando. E, enfim, podem seguir com as perguntas aí, por gentileza. Obrigado, PC. Esse tempo a pessoa perguntou, mas são tantos diferentes. Eu disse, normal, é como aqui. Nós somos totalmente diferentes. Quantas pessoas existem nesse planeta? Por que lá não pode ser assim também? Por que tem que ser só? Entendeu? Mas é isso aí mesmo, PC. Obrigada, viu? Vamos para a próxima? Bora. Pronto. Matheus? Manda bala. Boa noite. Eu queria perguntar sobre o primeiro contato que foi falado. O primeiro contato com os seres humanos para datação, porque eu sei que eles não falam de tempo, para datação vai ser depois que o ser humano pisar na Lua ou antes, até antes. Porque quando o ser humano pisar na Lua, sei que vai ser descoberto um material que vai dar para o ser humano a tecnologia de dobra para viajar para outras estrelas. Aí eu queria perguntar se você sabe se é depois ou antes do ser humano pisar na Lua. E se vai ser a frota Ashtar, porque a frota Ashtar são dos Pleiadianos. Os Pleiadianos em arquétipo são muito parecidos com os seres humanos daqui. Assim, eu vou responder para ti por partes e o que eles me passam. Sim, Shtasharan, sim, os mestres ascensos, sim. Em relação à Lua, se eu entendi, eu vou te perguntar uma coisa. Tu acha que a Lua é um satélite natural? Ou tu acha que a Lua não é um satélite natural? Tu acredita que o homem foi na Lua? Sim, um satélite natural, mas tipo base para outros seres da Confederação. Porque a Tu Lua... acha que não existe isso lá? Já não Sim. existe? Ah, com certeza existe. Sim,
Porque a Lua é um território da Confederação e da Terra, Sim, que tem esse acordo entre a Terra e a Confederação. sim, é isso aí mesmo, é bem assim. Mas eu acredito sim que, pelo que eles me passam, né, quando eu canalizo seres de dimensões tão elevadas, e quando eu saio em projeção, quando é muito elevada, quando eu retorno para o corpo físico, eu tenho as sinaléticas, eu tenho dificuldade de acoplamento nesse corpo, sim. Mas quando aqueles seres monocromáticos me levam na nave e me passam essa mensagem, e essa mensagem a nível mundial, eles não me falam da Lua, mas a sensação que eu tive é que essa nave estava muito próxima da Lua, ou estava estacionada ali, ou muito próxima. Por quê? Porque quando eu chego na nave, a nave tem um acoplamento, como quando a gente entra no avião. E esse acoplamento, que eu, como eu observo muitas coisas, do lado parecia uma grande colmeia. Mas não é colmeia, não, parecia uma parede da Lua. Entende? Como se fosse uma parede da Lua. Agora, te dizer se estava lá ou se estava dentro, se estava... não sei. Eu sei que dentro dessa nave era tudo muito monocromático, né? E a energia que eu sentia ali dentro era de muita levitação, era como eu estivesse num plano numa dimensão muito elevada, muito, muito, muito elevada. E esses seres, eles tinham mais de 3 metros. E o movimento deles era um movimento em download, assim, ó. Eles se movimentavam assim, ó. E telepaticamente, quando eles falavam, vinha como se fosse em ondas, assim. Não sei se eu te expliquei, ou se eu devanei também. Entendi. Entendeu? É tipo uma onda de frequência Aí, de pensamento. muito elevada, muito, muito, muito. Sim, entendi. Gratidão. Obrigada. Carlinhos? Chegou outra vez. Opa, obrigado, boa noite, Eliane, boa noite, pessoal. Depois dessa aula aí de tecnologia e avanços aí, eu até fiquei com a minha pergunta meio sem graça, mas a minha pergunta é referente à projeção. Vi que você falou bastante sobre projeção. Eu tenho uma certa dificuldade de entender como é que funciona comigo, porque vou dormir, do nada eu acordo, eu olho para o teto, vejo imagem, vejo coisas assim, e vão se desfazendo literalmente aos poucos. Só que até se desfazer por completo, eu estou ali uma certa dificuldade de entender o que está acontecendo. Volto com uma certa pressão na cabeça, aí sim parece que eu volto para si, para aquele momento ali. Isso causa alguma lesão? É o processo normal da projeção? E por que é tão limitada essa minha projeção? Só fica assim, basicamente limitada ao quarto, não sai desse espaço. Tu quer dizer se eu só me projeto no quarto? Não você, mas eu digo assim, talvez questão de treinamento, questão de muita meditação, que é coisa que eu não consigo fazer, minha mente não aquieta, mas se existe alguma lesão, se pode ter prejudicar alguma parte da mente, porque eu sinto que como eu volto com um pouco de dor de cabeça, um pouco de pressão depois dessa projeção. Eu não tenho técnica nenhuma, né? Comigo é muito natural. Agora eu entendo assim, ó, se coloque disponível, entende? A gente tem que se colocar disponível. A gente tem, assim como vem de lá os sinais, a gente também tem que se colocar disponível, né? A gente tem que cuidar o que a gente come, a gente tem que cuidar o que a gente escuta, né? Eu já criei como se fosse assim, para mim, o que me faz bem, o que me faz sentir bem. Mas também, gente, já saí, aí não é projeção, aí é bilocação. Eu fui numa missão a BH, depois que eu estava em São Paulo, Maktub me disse, vá ao encontro dessa pessoa em BH, e eu fui, e aí essa pessoa, claro, estava me aguardando. Eu cheguei na segunda-feira, nós fomos almoçar, eu, essa pessoa e um outro conhecido,
E no almoço eu fui levada em bilocação. Ali, no restaurante, na hora do almoço, eu fui levada pelos arcturianos em bilocação e entendi quem eram aquelas duas pessoas, o porquê que eu estava ali, por que Maktub me disse para ir, qual era a missão, porque nunca fica solto. Nunca é assim, veio por vir. Não, gente, sempre tem um porquê. Na hora eu posso não entender. Mas, se ele disse para mim, eu fui, entendi que era necessário e fui levada em bilocação. E aí lá eu vi em projeção, quando eu cheguei lá, que aquelas duas pessoas que estavam ali eram dois arcturianos, que a mulher ela manipula muita energia e o homem também, e que lá no astral eles trabalhavam junto, lá na dimensão, e o porquê que eu estava ali, o que significava aquelas duas pessoas para essa missão. Só que, claro, né, gente, isso aí, eu não tenho técnica nenhuma, eu nem sei como foi acessado isso, também levei uma surpresa, falei com algumas pessoas assim que eu conheço, pessoas que já saem nesse processo de bilocação, entendi como é que era o processo, porque eu não sigo ninguém, entendeu? Eu não sigo ninguém, eu faço a minha missão quietinha, com as minhas condições, no tempo e espaço que eu tenho, nas minhas limitações, sim, mas eu não sigo ninguém na internet, eu nem sei quem é as pessoas quando alguém me fala, fulano, ciclano, não, entende? Porque eu acho que eu tenho que focar, né, no que Maktub me passa, na missão, e é isso aí, vou fazendo, e ele sabe também das minhas limitações, sim, das minhas preocupações, que nem ele diz que o auxílio chegará, e o auxílio chega. 2 semanas antes, ele me disse que o menino do TI ia chegar, e o menino do TI chegou, e o menino está fazendo um trabalho bonito no Multiplique, o Multiplique é o grupo que a gente tem, que Maktub que deu o nome, sim, e é isso aí, as coisas acontecem. Quando foi para São Paulo, ele disse para não se preocupar, que eu iria para São Paulo, depois eu retornei, ele disse que eu ia de novo, né, para mim me preparar, e que eu iria a São Paulo de novo, em missão, que eu iria a Tocantins, eu fui a Tocantins, Palmas, em missão também, e eu vou, gente, eu confio e vou, e sigo. E a ajuda chega, de alguma forma, as coisas acontecem, entende? Isso aí é acreditar. Tem só mais uma pergunta, desculpa te cortar, porque provavelmente já deve estar encerrando. Essa facilidade de projeção foi pós-EQM? Foi pós-EQM. Pós-EQM. Perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa pro Carlinhos. Carlinhos, quando tu tenta fazer a projeção, tu te força muito a fazer? Porque, às vezes, o forçar, o querer que aconteça, faz com que a gente acabe ficando com um pouco de dor de cabeça. Na verdade, Matheus, Fabiano. Fabiana, eu não forço, ela acontece naturalmente. Porém, eu já comecei a perceber que existem alguns sinais. Antes de deitar, eu sinto assim, como se o corpo desse umas ondas, já percebendo que algo vai acontecer diferente na noite. Mas só que, assim, é questão de minutos. Eu deito para dormir, em poucos minutos eu durmo e já em seguida eu já acordo tendo essas visões, assim. E eu realmente acontece de olhar pro teto e ver. A única vez que aconteceu algo grandioso foi um dia a primeira vez que eu me imaginei fazendo uma bola de energia, não sei de que forma eu me vi fazendo essa bola de energia, era rosa, e era uma canalização de energia, assim, era vazada, não era uma bola fechada, não era uma esférica completa, assim, totalmente, era vazada, como se tivesse algumas geometrias dentro dela. E nesse dia eu, do nada, assim, eu me vi fazendo essa bola de energia, ela foi crescendo, dentro de onde eu estava no quarto, ela tipo na cama, ela foi crescendo e daqui a pouco ela foi se expandindo e tocou no teto. E quando ela tocou no teto, ela emitiu um sinal, ela deu um estralo e passou. E nisso a minha esposa estava acordada na cama e ela disse que escutou um barulho, só que ela não entendeu o que era. Disse, teto estralando? Faz sentido. Daí quando eu voltei mesmo assim 100% que eu acordei, eu disse para ela que eu tinha feito uma bola rosa
e essa bola passou do teto para cima. E foi nesse momento que ela escutou que estralou o teto. Só que assim, toda vida quando eu volto, vem assim aquela pressão, uma leve dor de cabeça, mas bem suavezinha, mas gera um desconforto, assim. Entendi. Vamos para a próxima pergunta? Matheus? Agora sobre os Greys. Os Greys, como você já falou, você estava desdobrada junto com seu marido, ou você desdobrado vendo eles mexendo no seu marido. Eles estavam no seu quarto fisicamente, e eu tenho outra que vai complementar isso. Os Greys, você viu eles fazendo tudo na cara dura, todos os procedimentos na sua frente. Eu vou te explicar por que você viu isso. Porque eles são inteligências artificiais orgânicas. Eles fazem tudo no automático. Aí se você fugir uma coisinha da programação deles, que eles não esperam que você vai fazer, eles param, eles ficam parados. Aí eu queria te perguntar isso, se eles estavam aí fisicamente na terceira dimensão. Eu estava em projeção, meu esposo estava dormindo, foi muito rápido. Eu deitei e já saí em projeção. E aí eu escuto aquela frequência, como se fosse um estouro, um barulho diferente, e eu olho, e aí eu já vi eles dentro do quarto. E aí, em projeção, eu tento mexer a mão do meu esposo para acordar ele, porque para ele ver, né? Aquela necessidade que o outro olha. E aí, ali na minha frente, eles eram 3, eles não tinham uns 50 centímetros, não mais, não tinha aí, muito pequenininhos. E eram 3, sim, bem daquele jeito cabeçudos, olhos grandes, mas os olhos eram vibrantes, pareciam olhos de vidro, entende? E aí tu me fala, realmente, isso aí que tu falou tem muito a ver. E ali e aí de manhã, quando meu esposo acordou, na perna do meu esposo, a gente passava a mão assim e sentia, né, que tinha alguma coisa. E eu tentei acordar minha esposa, não consegui. E em projeção, eles também me colocaram a dormir. Aí eu não lembro depois, né? Eles apagaram, sabe? Tiraram da tomada e... Gratidão. São esses mesmos robozinhos. Obrigada. Toda vez que você se encontrar com eles, sempre sai da programação do que eles esperam de você fazer. Porque antes deles virem, eles vão estudar você inteira, saber todo o seu arquétipo para ver todas as suas reações que você vai ter. Aí sempre tenta fugir de uma certa programação, de alguma reação que eles não esperam. Você vai deixar eles parados. Obrigada, valeu. Marla? Oi. Bom, eu estava até digitando lá atrás, porque eu estava pensando assim, já que está gravando, eu não ia fazer a minha pergunta, não, mas tudo bem, eu vou falar. É assim, em relação, assim, algo que aconteceu hoje, eu queria saber se isso é possível, sabe? Meu filho hoje embarcou porque ele estuda fora. E ele, no aeroporto, assim, começou a chorar, o mais novo. Ele nunca chora, o irmão vai sempre junto com ele, e dessa vez ele foi só, porque o irmão continua de férias, né? Aí eu liguei para uma amiga minha e falei assim, Aline, limpa o meu filho aí, porque eu estou aqui com ele, eu estou sentindo ele assim, meio assim, triste, sabe? Parecia carregado, aquela coisa preso e tal. Aí depois ela enviou para mim assim, fiz a mensagem, fiz a limpeza, estava bem carregado. 111 obsessores, 47 encosto, incorporado, entrante, ovoide, todos os artefatos, todas as consciências que drenam a energia, 4 magos, 1 cientista e 89 almas. Sinto peso no pescoço, no caso ela, dor de cabeça, vontade de chorar e uma sensação na barriga. Seria bom fazer um alinhamento e desbloqueio. Aí a minha pergunta é, isso é possível? Como uma pessoa ainda fica em pé, né? Com essa situação. Quer dizer, meu filho tem
não, tem 21 anos, vai fazer 22 anos. Gente, sei lá, é porque ele usa antidepressivo por estar estudando fora, sozinho, e assim, Inglaterra é muito frio, é aquela coisa toda, e também lá a energia é pesada. Eu confesso que eu estou um pouco assim atordoada com isso, sabe? Eu já fiz até nesse momento, antes de entrar aqui para o meeting, eu fiz um pratinho com sal, uma estrela de 5 pontas e botei o nome dele ali no meio, porque uma vez aprendi isso, para poder isso aí é para ele não incorporar, porque ele nem sabe quando está incorporado, e nem a gente também, entendeu? Isso ela viu pela experiência dela, né? E é isso, gente. Isso é possível? 111 obsessores, 47 encostos. Como assim, sabe? Sabe falar alguma coisa, Eliane, sobre isso? Eu vou te falar uma mensagem, se eu não me engano é de Chico, né? Chico Xavier. Que orações de mães arrebentam as portas do céu. Sim, eu orei. Coloquei meus joelhos no chão e orei e pedi, entendeu? Pedi a papai para cuidar dele, entendeu? Entreguei nas mãos de Mãe Maria, falei assim, mãe, cuida. Porque sabe, é filho, né? E ele é bom, é um garoto bom, como pode isso? Só que assim, eu já tive em projeção na Inglaterra e a Inglaterra tem uma energia muito pesada. Eu só fui em projeção, sabia que estava lá, não tive contato com ser nenhum, mas entendi que a Inglaterra é um espaço muito umbralino. Existem muitas energias ali pesadíssimas, né? Nem vou dar nome, mas a gente já sabe. Mas eu tenho uma amiga que mora lá também, que tem muita dificuldade. Está há 7 anos lá, não se adapta de jeito nenhum. E numa solidão, numa tristeza, que às vezes dá vontade de ir lá, pegar ela no colo e trazer para casa. Claro, está lá estudando, está lá por, né? Mas não é, a energia é muito pesada daquele lugar. Eu nem sei te dizer o que é que tem a mais, mas em projeção, quando eu estive lá, eu não. É um lugar que eu não gostaria de voltar em projeção, não. E muito menos de conhecer fisicamente. Pois Marlon, eu estive lá. Desculpa eu dar um pitoco aí. Uma pessoa que pode perfeitamente te ajudar, a Dona Elzinha. Eu tive com ela mês passado em Bananal, vou estar com ela agora final do mês de novo. Ela está fazendo um trabalho lá maravilhoso em relação a isso. Você, inclusive, ficou de conversar com ela. Aproveite, essa é uma hora boa. Entendeu? Ela é uma pessoa que eu tenho profunda confiança nela e nos trabalhos que ela faz. Ela conhece profundamente magia branca, ela conhece profundamente magia negra. Ela é uma especialista nos dois assuntos. Sim. Acho que é uma pessoa que você podia procurar que vai te ajudar bastante. Entendeu? Bem lembrado, amanhã acho que eu vou falar com ela, vou entrar em contato com ela, porque é assim, eu me sinto, sabe, eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa. Eu faço proteções pra caramba, muita proteção para eles, eu oro e tal. Aí eu tô assim, como ele pode estar tão carregado assim? Mas aí vai o tempo todo, o que será que está vendo? O que está se conectando? Entendeu? Em que está o pensamento? Aí não tem como, né? Se não focar em si próprio e assim orar também, suja de novo, né, gente? Uma coisa eu posso te garantir, se ele tiver realmente com essa numerologia que você citou aqui, Dona Elzinha vai te confirmar isso. Isso eu tenho absoluta certeza, ou não. Ou ela vai te dar uma outra informação, entendeu? Paulo, eu vou sim falar com ela. Amanhã eu entro em contato com ela e vejo
já foi limpo hoje o campo dele, entendeu? Mas ela falou em fazer. Seria bom fazer um alinhamento, aí eu não sei se é alinhamento de chakras e desbloqueio. Desbloqueio de quê? Sabe? Ela não falou ainda, porque ela estava indo para a igreja e tal, aí ela passou isso para mim, mas que ela ia ver. Eu até perguntei, alinhamento de chakras e desbloqueio de quê, entendeu? Eliane, vamos para a última pergunta? Bora! Matheus está com a mão levantada. É a tua última pergunta, cara. Sobre o Maktub, você sabe o que ele faz na frota dele? Se ele é médico, cientista? Não, o Maktub manipula símbolos. Símbolos. Todos os símbolos que estão aqui, que vêm para nos auxiliar, qualquer símbolo, símbolo pessoal, símbolo intuitivo, símbolo que a gente recebe, símbolo que a gente se conecta, tudo vem da dimensão de Maktub. Cientista, então, considerando. Gente, Gostei do cientista, Matheus. isso aí. Pode falar, Eliane. Não, se alguém quiser perguntar, se não quiser falar mais nada, eu quero agradecer, dizer que eu estou muito feliz, coração transbordando, com os braços abertos, que eu encontrei meus iguais, que eu sou uma trabalhadora da luz, como todos vocês, como Dona Elzinha, que ainda não conheci, mas que provavelmente vai vir conhecer, que é uma batalhadora que está aí há anos fazendo um trabalho lindo. Agradecer aos que vieram antes de nós, né? Agradecer aos que estão aqui, os que vêm depois também. E entender que processo é individual, como eles falam, é individual, né? A gente não vai poder fazer por um filho, por um marido, que é individual, mas que a gente sabe que logo ali tem alguém nos cuidando, tem alguém nos protegendo, tem alguém nos intuindo, tem alguém nos auxiliando, tem alguém recebendo nossas orações, os nossos pedidos. Maktub não é meu, Maktub é nosso. Esses seres que eu canalizo, nada é meu, tudo é nosso. Se alguém sentir, se conectar, quiser falar mais alguma coisa, quiser perguntar, estou aberta, gente. Sou uma pessoa do verbo, adoro conversar, entendeu? E o que não souber... Eu não vou perguntar, eu vou só te agradecer mais uma vez, porque você é uma pessoa extremamente, realmente muito iluminada, está fazendo um trabalho maravilhoso. Você pode contar sempre com o pessoal aqui, comigo, com o Matheus, com a Áurea. Eu já sei que vocês duas viraram amigas íntimas, né? Sim. Com a turma toda, entendeu? Com o Fabiano, que é o nosso querido aí contra-rega, produtor, diretor, cameraman. Faz tudo. Faz tudo, faz tudo. E, cara, você está sempre aqui, muito bem-vinda, viu? Tem mais uma pergunta aí, levantar a mão. Por favor, manda ver, querido. Então, Eliane, eu gostaria de saber a respeito dos símbolos do reiki, se eles foram trazidos por eles ali, né, pela dimensão do Maktub também. Sim, com certeza. Símbolo do reiki, símbolo da geometria sagrada, símbolo das runas, tudo o que é símbolo. E tudo é símbolo. Todo símbolo nasce energia. A dimensão de Maktub é muita energia. É energia pura. Tu vê o nascimento de um símbolo que é só... Não tem forma, é energia. Vibra, energia e nasce. Eu recebi de Maktub um símbolo pessoal, sim. Eu vi o nascimento desse símbolo. E os símbolos que ele me manda, que ele me passa, que eu posso utilizar para auxiliar uma pessoa que está doente, um animalzinho, ou a mandala que eu recebi dos arcturianos também, que eu já coloquei no grupo. Gente, pode imprimir, pode botar no carro, pode colocar na porta do frigideira, pode colocar na porta do guarda-roupa, pode criar uma conexão, pode colocar uma aguinha do lado para fluidificar.
dia que tu não tá bem, que tu não tá te sentindo bem, um parente que não tá bem, coloca foto. Começa ali a fazer uma conexão, começa a fazer os teus pedidos. A resposta chega. A resposta vem, gente. Isso aí eu faço direto. Na minha casa, cada lugar, até na porta do banheiro tem uma mandala. Entende? E é isso aí. Minha filha tá fazendo prova. Eu digo, filha, o que tá fazendo? Ah, mãe, tô me conectando. Virou um hábito na minha família, na minha casa. Eu dou de presente para meus amigos, sim. Imprimo pequena, mando plastificar e dou de presente. Quando eu vou num lugar, eu sinto energia que não tá legal, eu deixo no cantinho, dou para uma pessoa que eu sinto que tá precisando. É isso aí. É como o Maktub fala, vamos multiplicar e bora lá. O trabalho é esse, a missão é essa. Agora a gente está com palestra para falar sobre EQM, para falar sobre as canalizações desses seres. As palestras a gente não cobra. A gente faz 1 quilo de alimento não perecível, monta os kits de alimento e doa para uma instituição. Daqui a 15 dias eu vou estar em São Paulo, vou ficar uns 20 dias em São Paulo. Tenho 3 palestras para ir, tenho um grupo para visitar, uns contatos para fazer. Adoro um cafezinho, se alguém está em São Paulo e me convidar para café, bora lá tomar um café. E é isso aí, gente. Um beijo, um abraço para todos, gratidão, luz, proteção para todos, proteção para as casas, para os empregos, para a saúde. Luz de cura, Santa Esmeralda, né? Luz de cura, Santa Esmeralda. Que São Germain transmute toda e qualquer energia do filho dessa nossa amiga aí que não está bem, tá? Que São Germain tome conta, que São Germain acolha. Que São Miguel, Arcanjo Miguel, poderoso Arcanjo Miguel, nos proteja nessa caminhada. Não é fácil, gente. Eu sei que é difícil. Também tenho meus problemas, tenho sim, não, a minha vida não é um mar de rosa, não, mas eu tenho a certeza que eu não estou sozinha. Assim como nós não estamos sozinhos. Nenhum de nós. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. E logo ali a gente vai se abrir, vai cair o véu do esquecimento. Tudo isso que aconteceu comigo e que acontece com todas as pessoas, com tantas pessoas que estão despertando, só é uma questão de tempo para a gente se reconectar, achar os nossos iguais e assim formar uma grande corrente e concluir essa nossa grande missão. A gente não tem mais tempo para brincar, gente. E não é fora que a gente encontra as coisas, é dentro da gente. O processo começa por nós. Não é com o teu vizinho, não é com o teu marido, não é com a tua esposa, não é com o teu patrão. Não é. O processo é com a gente. Vamos parar de terceirizar, culpar os outros, que nem eu fazia lá em 2017, que eu culpava o mundo. E aí esses seres tiveram tanto amor por mim que desligaram aquela Eliane lá, materialista, carnívora, que saía para comprar um terreno e comprava 4, que saía para trocar de carro, comprava 2, e quanto mais comprava, mais vazia ficava, quanto mais tinha, mais vazia, mais triste, mais depressiva, mais síndrome do pânico, mais horror, mais horrorenta, mais ser humano subterrâneo eu era. E aí desligaram aquela e nasceu essa. Isso aí pode acontecer com qualquer um de nós. Não vamos esperar passar por uma EQM, por um sofrimento de dor, de tristeza, de dor, né? Para virar a chave. Nós temos condições, sim, de despertar. Cada um no seu processo, no seu momento, individual, sim. É isso aí. Um abraço para todos, uma boa noite. Deus nos abençoe. Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado. A Pretinha nos auxilie. Nossa Mãe Maria, São Germain, São Miguel, os mestres ascêncios, Pai Oxalá, Mãe Iemanjá, toda essa turma aí do bem, essa turma que vibra o bem, nos abençoe. Um beijo, um abraço em todos.
Gratidão, gente. Pareça Tô aí. sempre, hein? Eliane, em nome do grupo, tá, a gente agradece. A porta está aberta, já é do grupo mesmo ali com a gente. A hora que quiser fazer um meet, falar sobre um assunto, fala comigo, fala com a Horus, fala com as gurias, a gente organiza. Tá bom. E eu quero falar uma coisa para o pessoal, mas vai ser depois que parar a gravação. Tá? Muito obrigado. Tá bom. Eu vou agora parar a Eu queria- gravação aqui.